Deus. Graça e paz. Amém? Amém. Já deu um elogio para a pessoa que está aí perto de você? Já abençoou? Se não, tem essa oportunidade agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que prazer poder estar aqui mais uma noite. Mais uma vez, o Senhor preparou para nós. Eu desejo que o seu coração esteja completamente voltado para o que o Senhor tem para nós aqui essa noite. Diga comigo: Senhor, meu coração está à tua disposição. Fale comigo essa noite. Tira de mim toda dispersão, todo desânimo, toda preocupação, toda ansiedade, para que a tua palavra encontre lugar no meu espírito para gerar frutos para a eternidade, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Nós amamos a tua palavra, Deus. Lucas 13, a partir do verso 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Sabe uma coisa que eu gosto na palavra? Eu gosto de viajar. Porque eu gosto de ir além do que a Escritura está deixando explícito. Eu gosto de fazer perguntas. E eu pergunto: como será que essa mulher viveu esses 18 anos? Eu não olho só para a história dela dali para frente, mas eu olho para trás. Como essa mulher passou os seus 18 anos da sua vida desse jeito? Será que essa mulher casou? Será que essa mulher pôde ter filhos? Acredito que não pôde ter filhos, não sei. Será como eram os móveis da casa dessa mulher? Será como eram as roupas dessa mulher? Talvez ela não pudesse comprar roupas prontas, tivesse que mandar fazer. Porque o estilo de vida dela era um estilo de vida diferente. E essa mulher, presta atenção nisso, essa mulher, 18 anos, caminhava encurvada, sem poder, de modo algum, a palavra do Senhor diz, endireitar-se. Sem poder, de modo algum, andar como uma pessoa normal. Então nós pensamos na vida dessa mulher e nós precisamos tocar com muito cuidado, porque são 18 anos. E Lucas, como médico, ele faz questão de colocar quanto tempo essa mulher padeceu desse problema, quanto tempo essa mulher padeceu, com certeza sentindo dor, vergonha, rejeição, crítica. Uma mulher que, quando ela saía em uma sociedade cujo olhar já era um olhar preconceituoso, se naquela época a pessoa que tinha fluxo de sangue ou que era uma mulher que era hemorrágica, ela tinha que estar longe da sociedade, o leproso tinha que viver em uma casa, em uma cidade dos leprosos, longe do convívio de todo mundo. Essa era a realidade daquela sociedade, da cultura, que não aceitava aquele que era diferente. Aquele que tinha uma doença não era aceito em meio a essa sociedade. E até hoje nós sabemos muito bem o que é isso. Nós temos uma sociedade assim hoje, mas naquela época também era terrível, e talvez muito pior. Um leproso considerado imundo. Essa mulher, ela sofreu muito, e durante 18 anos. Agora eu quero trazer a história dessa mulher para a minha vida e para
para a sua vida. Será que essa história dessa mulher não é a nossa história? Será que a história dessa mulher não é a sua história e a minha história? E quando nós vemos o Senhor tratar e colocar a história de mulheres na Bíblia, não quer dizer que Ele está querendo tratar só o gênero feminino. Ele está tratando a igreja, no contexto geral. Então Ele deixa essa história para que a gente aprenda como uma mulher, através da sua dor, através da sua história. E eu te pergunto, será que você não é assim também? Você não tem estado assim? Não fisicamente, mas será que você não tem andado encurvado diante de situações da sua vida? Será que algumas coisas não têm te feito se sentir assim, encurvado, com dores que só você sabe que você passa? Essa mulher andava encurvada e ela não tinha, como você e eu, a possibilidade de olhar nos olhos das pessoas e encarar de frente as pessoas. Porque essa mulher vivia olhando para baixo. Talvez os sonhos dessa mulher já tivessem acabado. Ela tivesse parado de sonhar. A Bíblia não fala que essa mulher entrou com um marido, com uma família ou com um filho. Talvez ela nunca tivesse tido uma família. E os sonhos dela podem ter sido frustrados. Há 18 anos essa mulher pode ter parado de sonhar e de crer e de acreditar que Deus poderia fazer algo por ela. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Algumas coisas nos vêm. A palavra do Senhor diz nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, a continuidade, que quem colocou aquilo sobre ela foram espíritos malignos. E nós vamos perceber algumas situações que nos fazem ficar inclinados. Algumas situações que nos deixam inclinados. Às vezes as circunstâncias que nós passamos, às vezes o medo, às vezes a dor, nos deixam inclinados diante de situações e diante de adversidades. E é assim que nós nos sentimos. Fisicamente nós não sabemos o que essa mulher passou, mas a nossa alma, a alma de muitos de nós aqui entende essa dor, entende essa rejeição. Eu não sei se você já chegou em um ponto da sua vida de achar que você não consegue mais sair do lugar. Parece que há muitos anos você dorme e acorda do mesmo jeito e nada muda na sua vida. E a caminhada tem estado muito difícil, tem tido muita dor, e você não tem experimentado o socorro do céu, porque nem olhar para o alto você está conseguindo mais. Essa mulher não conseguia olhar para o alto. Essa mulher não conseguia entender como o salmista entendeu. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então ele olha para o alto e diz: o Senhor que fez os céus e a terra. Essa mulher não podia olhar para o alto. Quantas vezes nós temos uma vida assim, só olhamos para o chão, só olhamos para a razão, só olhamos para o medo, só olhamos para as afrontas, só olhamos para as circunstâncias. E nós vamos em um outro texto bíblico. E nós vamos ler sobre algumas situações que nos deixam encurvados. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Duas situações, pelo menos, que nos deixam encurvados diante das adversidades ou diante de tantas coisas à nossa frente. 1 Samuel, capítulo 4. Diz assim, no verso 19: estando sua nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao quarto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se. Diga comigo, encurvou-se. Muitas vezes nós recebemos notícias e nós recebemos palavras da nossa vida e que nós tomamos
que quer dizer, lá se foi a glória de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos a glória de Deus por causa das coisas que chegam até nós? Essa mulher começou a receber tantas notícias ruins que ela se encurvou e deu à luz a um filho cujo nome representa que a glória de Deus foi embora. Quantas coisas têm nos deixado encurvados diante de situações em que a glória de Deus sai de nós e nós ficamos sozinhos, paralisados pelo medo, pelas circunstâncias, e ficamos sem conseguir andar e muito menos correr, porque a palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Mas às vezes nós não conseguimos correr porque estamos encurvados diante de notícias ou situações que estão sobre os nossos ombros. E a doença do século chama-se depressão, e a ansiedade tem tomado o coração do povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo que não provém de fé é pecado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, mas nós decidimos ainda se encaminharmos ansiosos, amedrontados pelas coisas que estão à nossa volta. Então o inimigo começa a lançar coisas diante de nós e os nossos ombros vão pesando. E o que não é para eu e você carregarmos, nós carregamos. E a gente começa a andar encurvado. E o peso começa a vir sobre nós. E a gente começa a caminhar. Agora mais devagar e agora lentamente. E de repente a gente não consegue mais. Porque a dor vem. Muitas vezes, circunstâncias que nós passamos e não resolvemos, nos deixou encurvados até aqui. Foram 18 anos na vida dessa mulher. Talvez pessoas que foram abusadas na sua infância, hoje não conseguem ter uma vida feliz no seu casamento, porque aquela situação deixou aquela criança que cresceu encurvada diante de um peso sobre ela. E hoje ela não consegue desfrutar de um bom casamento, porque tem uma dor, uma ferida aberta, um peso sobre ela. Talvez uma crítica que você recebeu te deixou assim, e até hoje você não tem conseguido desfrutar do melhor de Deus, porque você está carregando no seu ombro. Você está carregando por conta própria esse peso que a palavra do Senhor diz que nós devemos trocar o nosso fardo pelo fardo dele. Mas nós não trocamos porque decidimos carregar. Somos nós que carregamos a enfermidade do outro. Somos nós que carregamos o casamento frustrado. Somos nós que carregamos o ministério frustrado. Somos nós que carregamos nos ombros, ao invés de lançarmos na cruz de Cristo, ao invés de colocarmos na presença de Deus, nós estamos carregando por conta própria. E nós estamos inclinados, sofrendo uma dor, sofrendo um medo, sofrendo uma deficiência, que muitas vezes foram lançados sobre nós. Mas uma outra situação nos deixa curvados, e essa é a situação mais séria, e esse é o ponto principal da palavra. Abra sua Bíblia em Salmos 38. Salmos 38. Salmo 38.
Davi, no Salmo 32, ele vem falando, e ele diz assim, que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos adoeceram. E a gente conhece bem a história de Davi. Davi adulterou, Davi forjou a morte de um dos seus soldados. E Davi pecou. E Davi guardou esse pecado. E olha o que diz no verso 6. Olha o que Davi está dizendo: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Eu trago essa palavra, não é para quem não conhece, porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, e ele experimentou o que é sentir-se encurvado. Sabe uma das coisas que a igreja deixou de prestar atenção e deixou de pregar? A igreja em geral, não estou dizendo aqui, estou dizendo a igreja em geral. Nós deixamos de pregar sobre pecado, sobre confissão de pecado. E muitas vezes as pessoas vão à igreja, mas tem algo ainda para ser tratado dentro delas, que só elas sabem. A palavra do Senhor diz que se eu confesso o meu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar. Mas outra disciplina que a igreja abortou e que é o que pode trazer cura, chama-se confessar os pecados uns aos outros. Nós não temos uma prática como igreja de procurar alguém e nos abrirmos e dizemos: eu tenho esse pecado. Quando eu digo como igreja, eu não estou dizendo de você, porque da última vez que eu vim aqui, o pastor estava compartilhando que parece que tinha ou tem um grupo de homens que sentam toda semana, e eles conversam, e eles se abrem, e eles... Isso é uma disciplina, isso é um princípio do Senhor. Porque se eu quero ser perdoado, eu preciso confessar a Deus. Mas se eu quero ser curado, o caminho que Deus estabeleceu para curar é através da confissão ao outro, e Ele não vai quebrar esse princípio. Quantas vezes nós guardamos pecados dentro de nós, por medo, por vergonha de que o outro descubra a nossa nudez? Ontem eu estava dizendo para a Ana que às vezes nós perdemos muito a essência do que nós lemos, nós perdemos muito a essência do que a palavra do Senhor diz. Em todos os filmes que nós vemos de Jesus na cruz, a gente vê um Jesus seminu. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus foi nu. Jesus estava nu, exposto na cruz. E a palavra do Senhor diz que se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que tomar também a minha cruz e seguir. E muitas vezes nós não temos coragem de procurar alguém e expomos a nossa nudez, expomos o nosso medo, porque é muito feio o meu pecado. O que eu fiz é muito vergonhoso. E não vão me entender se eu me abrir e se eu contar. É melhor eu guardar para mim. Davi fez isso, mas enquanto ele calou, ele foi ficando doente. Enquanto Davi calou, ele foi ficando doente, e a estrutura dele foi se perdendo.
Senhor diz que quando eu confesso o meu pecado, a garantia de cura é dele. Às vezes nós pensamos, mas e a minha reputação como vai ficar? E o meu nome, que vão pensar de mim? Queridos, como nós temos visto e ouvido pessoas, orar por pessoas, como é comum homens que vêm e se abrem. Nós temos um discipulado, nós estabelecemos discipulado lá na nossa igreja, e é muito comum a gente aconselhar casais, meu esposo e eu. Quantos deles nós aconselhamos, eles conversam, nós temos problema, ou o homem ou a mulher tem problema com a pornografia, tem problemas com imoralidade. Então eles vêm, eles confessam e eles são curados. Mas às vezes, se esse casal não tivesse com quem se abrir e com quem falar, amanhã seria um divórcio. Muitas vezes nós precisamos ter com quem nos abrir, com quem nos falar, por pior que seja o nosso pecado. Porque o pecado, a palavra do Senhor diz que o meu pecado é a única coisa que pode me separar de Deus. E muitos ministros têm vivido no dom de Deus. Deus deu o dom, isso é notório. E eles conseguem viver o dom do Senhor de uma maneira extraordinária. Mas a palavra do Senhor diz que um dia alguns vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, curamos os enfermos. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantos líderes, quantos casais, quantos homens e quantas mulheres caem por não ter ninguém, ou por não ter coragem de procurar alguém e confessar a sua miséria, o seu pecado, a sua humanidade. E às vezes nós estamos assim, nos sentindo como Davi. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas nós estamos encurvados e não conseguimos avançar na presença de Deus. Porque nós não nos abrimos. Nós não nos humilhamos. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. Eu preciso me humilhar. Eu preciso ter alguém sobre a minha vida, com quem eu confesso, com quem eu me abro. O nosso lema lá, como discipulado, é que quem confessa fraqueza não vai precisar confessar pecado. Chega um dia que você confessou suas fraquezas, mas amanhã você vai estar confessando. Um dia você confessou o pecado, mas amanhã você vai estar confessando só fraquezas. E quando a fraqueza vem, quando a tentação vem, eu corro para alguém perto de mim e eu me abro, eu digo: eu estou com vontade disso, desejo disso, olha comigo, cubra a minha vida. E eu corro para um lugar de proteção. E o lugar de proteção é através do outro, porque a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Só que às vezes nós achamos que conseguimos andar sozinhos, e a gente está lutando com armas naturais contra pecados que precisam ser vencidos com armas espirituais. Você sozinho, você não vai conseguir vencer, querido. Sozinho você não vai conseguir vencer. E muitos de nós confessamos o mesmo pecado várias vezes, já choramos a mesma coisa várias vezes, e vamos chorar ainda se nós não entendermos que a cura só vem pela confissão através do outro. E aí nós andamos assim,
encurvados, atemorizados, porque estamos só em uma caminhada para a eternidade. Você precisa de alguém para que quando você cair, se você cair, te ajude a levantar. Nós como igreja precisamos entender que nós precisamos agir com graça diante do pecado do outro. Um dia Noé se embriaga com sua vinha e ele fica nu. Noé, um homem temente a Deus, fica nu, embriagado. Vem o filho, expõe a nudez dele, mas vem o outro, que é o papel da igreja. Vem dois outros e cobrem a nudez de seu pai. Nós precisamos nos humilhar, porque se nós não formos curados do pecado que nos assola, muitos de nós vamos orar, nós sentimos algumas acusações, e algo vem em nós e pergunta: por que você está orando? Quem você acha que é para orar? Você acha que Deus vai te ouvir? Sujo do jeito que você é, indigno do jeito que você é, pecador do jeito que você é. Porque são pecados que não foram tratados, e a igreja no Brasil, a igreja contemporânea, ela não trata mais o pecado da forma que ele tem que ser tratado. E nós vamos colocando tudo debaixo do tapetinho e vai ficando tudo bem, porque hoje ninguém vê pecado de ninguém. E eu tenho um objetozinho aqui que está na mão das nossas crianças hoje, que está na mão de todo mundo, que por um clique eu entro em um abismo tão profundo que ninguém vê. E ninguém vê. Porque eu não estou preocupado, e às vezes a mente vai cauterizando de uma forma tão intensa que o que era dor, o que era vergonha, passa a não ser mais, porque a gente passa a domesticar. A gente tem pecados domésticos, pecados de criação, pecados que vão crescendo com a gente, e pecados que já não nos incomodam mais. O pecado da mentira, o pecado da trapaça no negócio, o pecado de sonegar imposto. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E nós pegamos e mudamos o nome de pecado. E nós arrumamos apelido para as coisas que são pecados. E com o jeitinho brasileiro, a gente vai vivendo assim, encurvados, sem podermos experimentar o melhor de Deus. E estamos ceando a mesa do Senhor pelo menos uma vez por mês, com pecados cultivados dentro de nós. Porque o que era pecado antes não é hoje mais. Está todo mundo sonegando imposto, até porque o governo está roubando, até porque eu não acho justo. E nós estamos reivindicando todos os nossos direitos e passando por cima de todos os nossos deveres. E nós estamos assim, caminhando em pecado, como se estivesse tudo bem. Porque eu tenho ministério, eu canto bem, eu prego bem, eu tenho cara de crente, eu tenho um casamento legal. Queridos, eu não sei você, mas
Senhor, eu não te conheço. Eu não quero ouvir o meu Senhor dizendo que não me conhece, porque eu preciso ter o caráter de Cristo. Eu preciso ter o caráter de Cristo no meu trabalho, nos meus negócios. E hoje a igreja, ela tem dito assim: uma coisa é a minha vida secular e a outra coisa é a minha vida religiosa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, para Deus não há separação. Ontem eu estava dizendo que você é a carta que o ímpio, você é a Bíblia que o ímpio vai ler todos os dias. Porque ele não pega a Bíblia e ele não lê, mas você é a Bíblia que Deus colocou perto dele para ele ler. O seu testemunho, vós sois minhas testemunhas. O seu casamento vai ser referência. Você como profissional vai ser referência. Precisa ser, porque às vezes nós estamos atropelando os princípios e nós estamos vivendo segundo o nosso próprio entendimento. Mas é comum, está todo mundo fazendo. Mas você não é comum, você é discípulo de Jesus. Um dia Pedro olha e diz assim: Jesus, nós precisamos pagar o imposto, o que a gente faz? A gente vai pagar ou a gente não vai pagar? Jesus olha e fala: vai lá. Está lá a provisão para você pagar o imposto. Dê a César o que é de César e ao Senhor o que é do Senhor. Muitas vezes nós estamos separando a nossa vida. A vida de crente e a vida profissional, e a vida de marido, a vida de filho, a vida de esposo. Nós não somos gatos para ter 7 vidas. Nós temos uma vida. E vamos ter que prestar conta delas diante do Senhor naquele grande dia. E quando eu digo isso sobre confissão de pecados, eu não estou dizendo porque eu me sinta perfeito, muito pelo contrário. Eu sou pior do que você. Eu preciso constantemente confessar muitas e muitas fraquezas e pecados. E já confessei pecados horrorosos, pecados sujos. Porque quando eu vejo que o meu Senhor pode não estar perto de mim por causa do meu pecado, isso me deixa perturbada, porque eu amo Deus e eu não quero que nada me separe dele. Nada. Nos 13:10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa mulher decidiu sair de casa, queridos. Essa mulher decidiu dar um passo e ir até Jesus, mesmo que para sair de casa fosse muito vergonhoso para ela. Ela foi até a sinagoga, ela se expôs, e Jesus viu aquela mulher e impôs as mãos sobre ela, e ela foi livre daquele mal que ela carregava 18 anos. Muitas vezes nós questionamos tantas coisas, queridos. Questionamos se vamos entregar dízimo ou não, se vamos ofertar ou não. E a gente questiona tudo, se vamos pagar imposto ou não. A palavra do Senhor não é para ser questionada, é para ser vivida. É para ser vivida. Porque se eu tenho um discurso vazio, o que o Senhor disse? Esse povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Paulo dizia assim: o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Mas ele foi andando tanto na presença do Senhor, até um dia ele chegar no nível de poder dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós vamos avançando para dentro da presença de Deus, querido, Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele não vai caber dentro do seu padrão. Mas eu sou tão pequeno, mas tão pequeno, que eu posso entrar dentro do padrão de Deus. O que tem deixado você encurvado? Talvez seus negócios estão ilícitos. Talvez você seja como Zaqueu. Mas eu quero dizer algo para você: se você deixar, Jesus vai para casa com você e vai resolver a sua vida inteira. Ele pode resolver se você deixar. Se você deixar, Ele quer tomar conta dos seus negócios. Ele quer tomar conta da sua casa. Ele quer mudar tudo, para que um dia você olhe e diga: Senhor, obrigado, porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não precisa mais carregar esse pecado, você não precisa mais carregar esse peso no seu ombro, porque hoje Ele está convidando você. Feche seus olhos onde você está. De que Cristo é Rei sobre nós, sobre todos.